Fala aí, prodígios, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Prod. Eu sou o Zica e estou aqui com Marco Polo. Fala aí, Marco. Fala, prodígios. Bom, Marco Polo aqui, de novo, mais uma vez, apresentando conceitos para vocês, dúvidas, tudo isso aí. Isso aí. Vamos fazer aquela sériezinha, falar sobre... A gente vai fazer essa série falando sobre vários personagens, todas as criações da Prod a gente vai trazer aqui. Fazer depois os cortezinhos deles, para vocês acompanharem de forma mais rápida e no dia a dia acompanhando essa criação aí dos nossos personagens. E hoje a gente vai começar com o nosso primeiro, né? O primeirão aí que foi apresentado da Prod, aquele que ganhou a sua primeira HQ e que já não é mais nem o mesmo desde daquele momento, já mudou completamente, né? Mas é o Gatunão que tá aí no fundo. Vamos falar um pouquinho sobre de onde veio a ideia de criar esse personagem, bater um papo sobre ele. E claro, a gente vai tá gravando esse vídeo, se enquanto a gente estiver falando surgir alguma dúvida, se quiser saber algo do personagem, comenta aí embaixo, né? Escreve aí que a gente depois pode gravar um shorts, pode comentar no próximo vídeo, ler as perguntas, né? Sempre dá um jeito de conversar com vocês aí. E, enfim, o Gatuno, a gente até conversou um tempinho atrás aí sobre a criação dele, né? E voltamos lá nas origens, onde a gente recordou de onde veio o primeiro embrião da ideia, né? Que foi quando eu cheguei e tinha visto a matéria do Menino Gato Chinês. Gente, e é legal dar um prelúdio pra galera aí. Tipo assim, a Prod era uma Prod, que a gente chama de Prod Beta. Isso. A gente tava pesquisando, sei lá, super-humanos para colocar aqui no Brasil, Brasilzão. Acho que a gente depois pode até fazer de novo. A gente já fez na Twitch, mas talvez seja legal repetir. Eu não sei se der para colocar aquele vídeo. Se der, melhor. Se der, melhor, é bem espontâneo. Mas a gente colocou todos os personagens vergonha alheia que a gente tinha. E o Gatuno, eu acho que tá lá. Tem até o concept dele de parkour, com a camisetinha, o cabelo, o óculos, tudo de como era o Gatuno antes de ser o Gatuno de hoje. Mas eram para ser personagens nacionais, undergroundzão. Muitos deles não teriam a menor possibilidade, porque era cópia esfarrapada, plágio praticamente. E daria problema. Mas depois a gente começou a ter Simancol, que é muito bom ter Simancol, e a gente foi começando a readaptar, né, os personagens. E não foi diferente com o Gatuno, mas tudo começou da matéria do menino aí que você tá falando. Mas eu acho que vale muito a pena tentar trazer ou fazer um da Prod Beta, que realmente é um conteúdo interessante pra galera ver aí a vergonha ali. E aí então foi isso que o Marco falou. A gente estava com um projeto muito pé no chão, eram personagens que iam como a gente estava comentando, você está em São Paulo, Rio de Janeiro, cidades do Brasil, assim, sem megalomania assim, eles não iam combater, por exemplo, ameaças alienígenas, não iam combater robôs, não iam combater, ia ser aquela parada meio Demolidor, até um pouquinho, né, bem pé no chão. E a gente foi procurando e eu encontrei, tinha outros personagens que a gente apresenta quando vier fazer o Prod Beta aqui, mas eram outros personagens e um deles que eu fui atrás não, que chegou até mim por meio da televisão, que foi o menino Gato Chinês, que era um menino que tinha a habilidade de ver no escuro. E eu lembro que na matéria lá do Discovery, eles levavam o menino para um lugar escuro e colocavam contas de matemática simples, mas que ele tinha que resolver ali, que é impossível de resolver, porque você não está vendo quais são os números que colocaram ali. Mesmo que alguém coloque 1 mais 1, você não tá vendo que número tá, então você pode chutar qualquer valor ali que você não vai saber. E ele resolvia, eram contas simples, de 1 mais 1, 2 mais 2, não sei o que, só que ele acertava as contas porque ele tava lendo. E ele tinha aquele brilho, aquele reflexo que dá no escuro, né, da luz no olho e tal, e o menino enxergava mesmo no escuro. E aí eu vi pro Marcão e falei, tem uma possibilidade aqui de um personagem que ele teria esse único poder, era isso. Chegava no escuro e tinha um parkour. E fazia uns parkour. Fazia os parkour, né? E a ideia era isso. E ele ia ser um garoto de escola que ia resolver alguns problemas e tal. E ia ser isso. Um rapaz
com essa habilidade. E assim, ó, a gente até falava, pô, a vantagem dele é ele chegar num lugar que tá de noite, tá escuro e tal, e ele luta e tal, e ninguém vai ver e tal. Mas era uma luta corpo a corpo realistona, assim, né? Sim. E aí começamos a planejar esse personagem, só que junto com eles haviam os outros da Prod que também foram se adaptando junto, e a gente foi muito naquela ideia de claro, existem cenários e cenários, franquias e franquias, mas para nossa pretensão a gente começou a olhar que a gente estava limitando nossos próprios personagens, né? A gente estava fazendo deles algo menor do que talvez eles pudessem ser. E eu acredito que estávamos certos, porque hoje a gente tem o Gatuno, e antes era o menino que chegava no escuro, né? Então, como marca, o Gatuno, então, que é o assunto do dia, cresceu pra caramba. E aí veio, acho que a grande virada de chave, o Marco pode até falar muito melhor que foi ele que trouxe isso, que foi essa virada de chave, que é o nome do arquétipo, né? Que foi quando você, né, primeiro começou a estudar isso aí, trouxe nas conversas, aí eu fui atrás também, e a gente falou assim, pô, a gente tá com um arquétipo de simplesmente o animal mais visualizado em todas as mídias sociais. Todas as mídias sociais, né? Que é o gato. E eu lembro que você, antes da gente até entender sobre arquétipo, eu tava perguntando pra ti, porque geralmente o Zika ele é melhor do que eu pra criar nomes, e aí eu perguntei pra ele, pô Zika, como é que a gente vai chamar ele? Ele disse, pô, tô pensando em Gatuno. E aí aquilo ficou na minha cabeça, velho. Tudo bem, a Marvel já tem o vilão chamado Gatuno, mas a gente tinha essa pretensão também de pegar esse nome, porque aqui não é um personagem absurdo, né? E, enfim. E aí, beleza, ficou Gatuno, eu falei, não, Gatuno. Aí que eu comecei a ver as referências de personagens que tem o felino, né? No arquétipo. E os dentre os vários que existem na Marvel, na DC e outras editoras lá, americanas, os mais fortes, assim, comercialmente, digamos, seriam Mulher Gato e Pantera Negra. Por mais que tenha o Gatuno vilão da Marvel, ele não tem nem orelha. Pra você ter uma noção. É verdade. Não tem nem orelha. É verdade. Ele só tem as garras, mas o que representa mesmo o felino é Mulher Gato e Pantera Negra. Ambos têm conceitos muito... São diferentes, mas tem a essência um pouco próxima. São personagens pretos, ambos têm orelha, mas nenhum dos dois tem poderes mesmo de felino, de gato mesmo, de animal. Como um Wolverine tem, sabe? O Pantera ele tem os poderes dele de agilidade, pulo e tal, mas ele é mais para um rei. E a Mulher Gato é mais para uma femme fatale, né? Sim. Uma mulher que vai expressar esse conceito meio de uma ladra, mas também vai expressar um conceito com certeza também sexual, não dá pra negar isso em relação à franquia do Batman. Mas a gente não tinha até então um personagem de gato com poderes de felinos. Assim. Isso aí. Até tem na Marvel, acho que o Tigre Branco ou a Tigresa Branca, sei lá, não sei o nome. Mas não são poderes felinos, né? São poderes de um talismã. Alguma coisa assim, uma parada bem assim. E a gente não tinha até então, como o Homem-Aranha tem poderes de aracnídeos, tem poderes felinos. E aí que eu cheguei pro pô, vamos melhorar esse personagem, vamos tentar fazer uns poderes além da visão, né? E aí a gente começou a pensar junto, pô, e se ele tivesse, o que o gato tem? Pô, o gato cai sempre de pé. Pô, vamos colocar a estrutura óssea dele muito diferente. O olhar dele, por exemplo, ele enxerga longe, ele tem os super sentidos como o Demolidor. Ele pode dar os pulos como o Homem-Aranha, porque o gato dá os pulos, a gente bota uma arminha de garras, pô, fica o Pantera Negra, como é que a gente tira? E a gente vai naquela. E aí, nisso, a gente começou os primeiros testes de visual. Começamos copiando, sim, o Pantera Negra com uma máscara toda amarelona com orelhas. E depois a gente foi aprimorando isso até chegar nos olhos pop, que são os olhos do Aranha, né? Porque eu cheguei e vi até no Pinterest que as mulheres dão o nome de acho que delineador de gato, né? Era. Elas põem uma ponta. E aí se você vê a silhueta do olho com o delineador de gato, parece a lente do Aranha. Foi aí que eu comecei a testar na máscara do Gatuno, no olho do Aranha, e a gente vai, readapta e vai até que chegou num conceito
começando copiando o Aranha, mas depois tentando tirar o máximo, né? Sim. Com as garras, com a orelha, com o focinho, com o lobo. E no fim, o rabo nos 45 de segundo tempo. Que era uma coisa tão óbvia, né? A gente deixou passar ali. Mas faz parte da construção do personagem, porque eu acho que no comecinho também a gente quis tirar muito. A gente tava muito com a cabeça assim. Não pode ser brega, a gente tem que fazer algo muito pop, não sei o que e tal. Só que tem coisa que não é que é brega, é necessária, entendeu? Não tem como você fazer uma parada dessa e não... E eu me lembro que você até falou, né, de personagens que não tinham poderes felinos mesmo e tal. Pra você ver como, quando fizeram, assim, na grande mídia, não agradou, que foi a Mulher Gato da Halle Berry lá, né? O filme. A Halle Berry, isso. Que ela tinha os poderes e o negócio ficou muito estranho e tal. Por quê? Eu pelo menos, eu considero assim, tinha o arquétipo e tudo, assim, fora roteiro, tudo isso aí a gente deixa à parte. Mas qual que é o conceito da franquia em que a Mulher Gato está estabelecida? Não é uma franquia épica fantástica, né? Sim. Tipo assim, o Batman e o Homem-Aranha têm tons diferentes, por mais que eles possam fazer parte. Às vezes um entra no arco de Vingadores, o outro Liga da Justiça, e são batalhas épicas. Eu digo épico assim, é diferente a temática de um Batman andando pela cidade e um Homem-Aranha andando pela cidade, né? Sim. E quando a gente olhou para essa mecânica do gato, a dinâmica do gato de pular, entrar em lugares que ninguém consegue entrar, porque assim, você tem que estar com o ossinho, que é um alfinete, você tem que ter uma estrutura felina, visão, tudo isso a gente falou assim, pô, isso é muito fantástico, né? São poderes muito fantásticos, os poderes do gato. Então não teria como a gente imaginar algo dark. E aí, como o próprio Marco falou, pela parte de visual, a gente já estava sendo mais compelido a se referenciar no Spider. E a gente olhou, pô, vamos ver o que o gato oferece arquétipo, de icons de arquétipo na temática dele. Você procura gato e são vídeos de brincadeira, são vídeos de diversão, né? O gato fazendo alguma palhaçada, alguma coisa assim. A gente falou assim, pô, a gente jogar o gato no Dark, a gente tá indo pro Pantera, pra um felino predador. Sim. Não o gato, né? O gato não é um predador, o animal gato, ele é doméstico. E aí a gente foi e bolou, então... bolou não, mas a gente pautou de fato no Homem-Aranha como a primeira referência que a gente teria ali para começar a construir o visual dele. E aí entra toda aquela questão, cores, né? A gente tá falando de alguém divertido, de alguém que vai ser uma parada fantástica, mais lúdica, tal, mais jovem, tem que ser uma cor mais viva, não pode ser uma cor escura, não pode ser, né? Tinha que ser algo mais... Sim. Que passasse uma sensação de calor, que é o amarelo. Tudo, né? Comunica, né? Tudo comunica, perfeito. Tudo comunica, tudo, a cor, o olho, a máscara, o logo, a arma, tudo vai comunicando a mensagem primal, digamos assim, que é a aventura fantástica. Isso. Coisa que o Gárgula não é uma aventura fantástica jovial, não é outro conceito. Tentem fazer, por exemplo, trocar na cabeça de vocês se o Gárgula fosse o Gatuno e o Gatuno fosse o Gárgula, no quesito assim, colocar o Gárgula com os olhos de chifre vermelho, com as faixas pretas, a asa, o demônio no peito, e colocar numa aventura fantástica do Gatuno, com os vilões do Gatuno, e o Gatuno com a cor amarela, divertidão, olhão, que expressa emoção na franquia do Gárgula com os vilões do Gárgula. Não fica coeso. No caso, né? Isso me lembra até uma conversa que a gente teve uns tempos atrás aí de um vilão que está diretamente envolvido nas duas Edens, né? Na Eden Sul e Eden Norte. E que ele está diretamente envolvido com a tecnologia, que é o campo do Gatuno, do Thomas. Sim. Mas está em Eden Sul. E a gente bateu essa tecla e falou assim, pô, no encontro Gárgula e Gatuno, são dois tons muito distintos, né? Como é que você trabalha isso? É a mesma coisa que o Marco falou. Você tem Batman e Homem-Aranha. Vamos fazer um outro paralelo. O que acontece? Você tem as histórias do Homem-Aranha em que ele se encontra com o Demolidor. E você percebe que um deles tem que ou reduzir ou aumentar o seu tom, né? Você, nas histórias que são do Demolidor, que o Homem-Aranha aparece em
geral, Homem-Aranha não é tão lúdico quanto ele é, isso, não é tão alegre quanto ele é nas dele. Se é o contrário, é o Demolidor que vai fazer uma aparição, ele não é tão denso, ele não é tão quebrado quanto ele seria na solo. Então é o que o Marco falou, é as cores, o visual de rosto, o nome, tudo isso vai comunicar que mensagem você está querendo passar com a sua franquia, né? Com o seu personagem. E sempre estar aberto a aprimoramentos na franquia, na narrativa em si, porque quando a gente viu que não poderíamos fugir tanto da temática do garoto, tá? O garoto divertido, que ele tem, e isso com certeza vai sempre ser comparado ao Homem-Aranha, o Gatuno sempre vai ser, como a gente mesmo falou no Gárgula, da nossa pretensão, já existe a Pepsi na Aventura Divertida, e essa Coca-Cola se chama Homem-Aranha, já existe a Coca-Cola, e ela é o supra-sumo. O Homem-Aranha é único, ele sempre vai existir, ele veio primeiro, ele trouxe esse conceito jovem, dominou o mercado. Os vilões deles são muito bons, dominou o mercado, mas o mundo é tão grande que sempre tem espaço para uma Pepsi, e a pretensão do Gatuno é ser a Pepsi. É isso. Então a gente pensou, se a gente não vai poder fugir da narrativa do garoto, porque um cara de 30 anos não casa muito, 20 e poucos anos não casa muito com o Gatuno. Então ele é um jovem também. Provavelmente a gente tirou 1 ano ou 2 para não ficar muito plágio dos 15 anos do Aranha. Sim. Se eu não me engano, ele tem 14. Mas, por exemplo, ele é um jovem, é o mais jovem bilionário do mundo. Não é isso? O conceito dele. Isso aí. A narrativa dele traz isso. Então a gente quebra, a gente traz um conceito levemente novo com uma temática jovem. Mas o que mudou mesmo na narrativa, que com o tempo vocês vão perceber, foi uma ideia que a gente tinha de um personagem nosso, readaptou para ele, que o Zika falou, pô, esse aqui eu acho que tira muito do Homem-Aranha, que é o conceito da internet, né? Se você quiser falar sobre isso, é uma narrativa muito forte pro Gatuno. Eu acho que tem 2 pontos que foram fundamentais aí pra gente tirar, a gente já entra então nesse assunto, porque o ambiente internet, né, voltando pro ambiente, né? Voltando para o ambiente. Que é onde você consegue tirar a sua referência, vamos dizer assim, sair de fato da sua referência. E aí foi a abordagem, como o Marco já falou, que foi a primeira coisa. O que caracteriza o Peter Parker? O Peter Parker é um cara quebrado. Um cara que não tem grana para nada. A primeira coisa que a gente fez, vamos jogar no oposto. Esse aqui é um bilionário. Esse moleque aqui, dinheiro não falta para ele, né? E a gente falou, beleza, é um bilionário. O que é ele ser um bilionário? O que isso vai fornecer pra gente de inovação? Porque não adianta, ele é um bilionário, mas ele é o Peter Parker bilionário. Não. O que ele vai ser? O que o fato dele ser bilionário contribui de fato para você criar coisas diferentes para ele? Então, se ele é bilionário, ele tem uma empresa. Essa empresa cuida do quê? E aí que a gente começou a jogar as ideias. Exatamente. Né? Porque o Tony Stark é o bilionário da indústria armamentista. E o Bruce Wayne é tecnologia, digamos assim, ou variedade, sei lá. E o Pantera Negra, ele é um rei. Como que a gente inova no nosso? Isso. E aí a gente, conversando e tal, surgiu essa ideia do ambiente internet. Então, se ele é o cara que possui a internet mais rápida do mundo, ele é o cara que tem os satélites, ele é tipo um Elon Musk mirim, né? Isso, um Elon Musk, vamos jogar no Fantástico, vamos jogar na criação de quadrinhos, na caricatura da parada. A gente falou, e se a internet fosse um ambiente onde ele conseguisse estar presente, né? Ficar ali e se transportar para lá, de certa forma. E aí a gente começou nessa piração, e aí sim a gente começou a construir isso de o Gatuno, ele é o Gatuno aqui no plano material, vamos dizer assim, entre nós na Terra. Isso. Mas ele consegue, por meio da tecnologia, entrar, né, no mundo digital, e lá ele tem outros desafios, outros inimigos, outras adversidades que ele vai ter que enfrentar. E é louco, porque você falando isso, para quem talvez não sabe, não consegue entender, né, quando você fala teletransportar para a internet, sim, mas sim. O que a gente fez, nada mais, nada menos, não é uma inovação nossa, não é. A gente pegou conceitos que já funcionaram dentre, sei lá, Tron Legado. O cara se
teleporta pra dentro de um game, não é isso? Isso aí. O Detona Ralph 2, ele se teleporta pra dentro da internet. Ele já é um game digital, não é no mundo físico, mas ele vai pra internet. E no primeiro game, no primeiro do Ralph, é como se já existisse um mundo dos games, né? Um mundo dos games. Já games. existe esse mundo digital aí. E tem mais uma referência que eu assistia um animezinho desses meio feijão com arroz, não é nada surpreendente, mas passava na Fox, não era na Fox Kids, eu acho que era na Jetix depois, que era aquele último Mega Man. Eu adorava. O Mega Man, é verdade. Mega Man NT Warrior, E ele era uma espécie de não sei se sentinela, mas algo digital. Ele era uma personificação digital e ele podia ir pra internet, batalhar, não estava no plano físico. Uhum. Mas é esse conceito que a gente quer trazer. A gente teve o jogador número 1 também, né? Número 1 também. Que ele vai pra dentro dos games. É que eles não se teleportam, né? Eles estão no plano físico, eles só têm um óculos. Estão num rift ali. É uma tecnologia que o corpo físico se materializa no mundo digital, do 5G, digamos assim. Tá mais pro Tron mesmo. E as ações que ele faz lá acarretam no nosso mundo físico na tecnologia. Então, se ele entrar, por exemplo, num sistema, literalmente, se ele se teleportar para um sistema do banco, se ele cortar algumas coisas com as garras dele, ou se ele mudar alguma coisa, pode afetar no banco físico, nas contas das pessoas. Os vírus podem afetar nos sistemas do mundo, códigos nucleares, deep web, cyberbullying, mensagens, tudo, entendeu? Então a gente está, por exemplo, falando aqui de uma gravação que vai ser colocada no YouTube. Se o Gatuno está, por exemplo, na rede do YouTube, ele está digitalmente lá, o corpo físico dele está no YouTube, se tem alguma batalha acontecendo lá, ele pode fazer com que essa live aqui caia. Isso, corte, não existe, porque as ações que ele toma lá repercutem no mundo físico. Então o ambiente da internet muda completamente o clichê do Homem-Aranha em Nova York. Isso. Não que o Gatuno não esteja em Eden. Sim. Tá? Ele está na cidade física, vai ter combates na cidade física, mas ele tem o segundo ambiente dele, que é a inovação da internet. É isso que começou a tirar tudo do Aranha. Pelo menos a maior parte. Aí gera uma outra linha que é para tirar do Aranha, que é a linha de vilões, né? Porque assim, a linha de vilões. Se do Aranha você pode olhar que a esmagadora maioria vem do reino animal, né? É o rinoceronte, escorpião, abutre e tal. E no nosso caso a gente falou, bom, se a gente tá na internet, o que a internet fornece pra gente de ameaça? E aí, obviamente, você varia. Não necessariamente todos precisam estar no mundo digital, mas eles podem ter conexões. Então, você tem aplicativos, você tem, como o Marco já falou, cyberbullying, você tem deep web. Obviamente, aí que tá, a gente tá falando de uma franquia jovem, uma franquia leve e tal. A deep web que a gente fala é isso, roubo de dados, né, os códigos nucleares, aí, coisas fantásticas. A gente não vai entrar em temas densos e adultos complexos, tabus traumáticos aí. Vão ser coisas mais simples. Mas isso começa a te dar mais... Olha como o ambiente é um negócio fantástico, porque ele começa a te dar todo o caminho para se afastar da sua principal referência, né? E aí a gente começou a criação, então, de vilões e tudo. A gente tem uns que dá aquela coceira de sair falando aí, porque... sim. Sim. Assim, a gente tá trampando firme para sair aí. E aí, obviamente, tem os reflexos, como o Marco falou, no mundo físico. Então, aí você já vê que já não é mais um Peter Parker rico. É outra coisa, é um personagem por mais muito que sempre ele vai ser comparado, já sim, sabemos. Sim, mas a gente sempre busca o máximo para tirar a referência. E esse lance da internet, como você falou, sempre ele vai ser comparado, mas mesmo assim, o ambiente da internet com certeza vai ser... a marca registrada dessa franquia do Gatuno. Isso não tem como tirar. E eu acho que, assim, você não tem que ter medo da comparação. A gente, obviamente, tá falando eu acho que você não pode ter medo. Então, e a gente tá falando de duas, obviamente, nesse cenário que eu vou falar agora, a gente tá falando de duas empresas gigantescas. Mas, pô, você não assiste nenhum arco da Liga se tiver o Darkseid
ou você não assiste nenhum arco dos Vingadores se tiver o Thanos, porque um é a cópia do outro. Não. É o que o Marco falou. São duas criações, um copiou do outro, tem espaço pros dois. Sim. Tem espaço pros dois. Eu, pelo menos, falando por mim, eu imagino que seja assim, eu curtiria ver tanto Thanos como eu curti nos Vingadores, quanto um arco fera, como tem do Darkseid com a Liga da Justiça. E pra mim tá ótimo. Acho que, obviamente, o que não dá é, por exemplo, você vai e copia sem se dar o trabalho de dar um conteúdo, de dar um ambiente e tal, mas você olha que isso foi feito. O Thanos tem toda a parada dos titãs, dele tá, né, na lua dele, e ter a relação dele com a morte e tal. E no caso, tem as Joias do Infinito, e no caso do Darkseid, houve essa mudança de ambiente para Apocalipse. Então ele tem, por mais que os dois sejam conquistadores, e acho que todo o universo de herói vai acabar tendo uma figura de ameaça conquistadora, assim, se não uma mais até, e ele foi para Apocalipse, ele tem a relação com as caixas maternas, ele tem o Desad, então você vai criando ambientes e você tem espaço, se é bem feito, tem espaço, sabe? Mesmo que seja uma referência, mesmo que seja algo pautado em que já existe, se é bem feito, vai ter espaço. Você tem Slade e Deadpool rodando aí, todo mundo curte os dois, né? O Deathstroke, Exterminador, né? Que ficou aqui no Brasil, Exterminador e Deadpool. Você tem Aquaman, Namor. Cara, o que não falta é ideia aí pra você olhar e falar assim, eu curto os dois, posso curtir um mais, o outro menos, mas tem espaço pros dois. Então não se preocupe, é o que a gente tá falando. Não tem problema em ser comparado. O problema é você não conseguir gerar inovações a partir da sua referência, né? Fazer algo 100%. Você não tem a sua assinatura, né? Isso aí. E aí é o que tá. A gente vai, vamos supor, a gente faz o Gatuno, esquece esse negócio de internet, ele é um garoto de escola, ele é bilionário, só que ele tá na escola, e ele vai combater os vilões criminosos, não sei o que lá. A gente, por mais que a gente criou o Gatuno, é gato, não sei o que lá, a gente não criou alguma coisa que de fato distancie ele do Peter nesse cenário. Agora, com a internet, aí você começa a jogar em outro campo, né? Por isso que o ambiente cada vez mais diz pra gente que o ambiente no super-herói ele é tão ou mais até importante do que muitas outras coisas, né? Eu diria que o conceito do arquétipo para você ter o personagem é absurdamente importante, mas o ambiente meio que tá também no mesmo nível, para que hoje você consiga uma inovação, uma assinatura tua para que o personagem consiga galgar mais espaços, né? Se ele não tem um ambiente que vai gerar alguma inovação, é muito difícil, muito difícil. É muito difícil. Por isso que, conforme a gente vai pensando em ambientes novos para os outros personagens nossos, a gente vai readaptando eles, né? Para que eles consigam ter a sua marca registrada. Com o Gatuno, a internet, que hoje a gente está 100% certeza que vai ter internet na franquia dele, ela veio no último tempo, mas muito depois de já ter muita coisa. Foi aí que a gente pensou em mudar todos. Para vocês terem uma ideia, a gente já tinha cerca de uns 15 a 20 vilões que seriam a mesma coisa do Aranha. Vilões animalescos que não iam funcionar. Com a chegada da internet, a gente remodelou tudo. A gente jogou fora mais de 20 vilões, porque não daria para ter. E não eram os mesmos animais do Aranha, eram animais novos que dariam para ser vilões, e a gente falou, descarta, porque isso aqui lembra o Aranha. A mesma coisa o Gárgula. Quando a gente soube que ele seria um professor, vamos colocar vilões que tenham com essa temática de academia, de professor, essas coisas. Intelectuais, né? Tudo. Sim. Mas é isso aí. O ambiente dá todo o recurso. E aí tem o lado material. A gente já até apresentou, tem as coisas que o Gatuno tem de recurso fora da internet, que aí se pauta no arquétipo dele de gato. Então é a bola que explode, né? A bola de pelos, que é de elástico lá, que cobre as pessoas. A habilidade com o rabo e tudo. E inclusive as patinhas, né? Que ele bate ali. Então você usa o arquétipo e ambiente para gerar toda a inovação que você conseguir na sua franquia. E aí foi de passo a passo surgindo esse visual aí, que hoje é o que temos. Ainda é difícil, a gente até comentou isso na live lá, é difícil você falar que tá finalizado, porque assim, a gente sempre acha alguma coisinha para diferenciar, né? Alguma coisinha melhor, isso é verdade. Mas ele tá, a essência tá aí, né?
Assim, a essência qualquer mudança que a gente fizer, ela é mais superficial, ela é mais detalhe do que base, né? Ela não muda tanto a base. Por exemplo, a essência do rosto praticamente não tem como fugir dessa. Isso. Se a gente jogasse um olhinho pequeno, vamos supor, um olhinho pantera, você já tira a emoção, aquela emoção do arregalado olhão, que o aranha se beneficia por ser um inseto. Isso aí. Então, o olhão, ele dá essa temática pra criança de ser um herói de aventuras, de ser um herói mais emocional, digamos assim. Isso aí. Do que ter um olhinho pequeno. É isso aí. É até uma questão da natureza, né? Você vê o que o gato de botas faz quando ele quer ser mais emocional é abrir o olhão. Né? Isso, exatamente. No filme do Shrek, né? Isso, então é uma questão até biológica, assim, vamos dizer, né? Então é isso aí. Aí surgiu esse visual do Gatuno que vocês estão vendo aí e que é a base do personagem. Acho que deu para resumir bem essa criação dele aí. Com certeza. A gente pretende fazer mais vídeos. Todas as criações da Prod vão ter o seu espaço aqui, vão ter os seus vídeos, porque se você está assistindo logo quando lançou, está assistindo daqui a um ano que isso aqui já foi pro ar, você vai poder comparar até se houve alguma mudança e avaliar as dicas a essência que a gente colocou aqui, o que mudou, o que não mudou lá pra frente, né? Que isso é bacana também ver uma evolução aí dos personagens. E então é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa o likezinho aqui, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha com os amigos, mostra lá pra galera que curte o Gatuno, que você acha que pode se interessar aí por esse universo da Prod, e dá aquela força pra gente aí, ativando o sininho para receber as notificações sempre que a gente lançar os próximos, né? Vamos ficando por aqui, Marco? Vamos. Mandar um abraço aí. Valeu, galera. Valeu mesmo por mais uma transmissão e mais um vídeo. E vamos estar sempre aqui agora. Forte abraço, até mais. Isso aí. Valeu, galera.